Nós estamos dando início a mais um encontro de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a casa de Deolindo Amorim, seu fundador, que tem presidência de honra em Jorge Andréa, e junto aos nossos demais mentores, fundadores e construtores do ICEB até aqui, nessa paz, nesse reconhecimento e nessa gratidão, Jesus, nossos pequeninos corações unem-se agora buscando o teu, de onde nunca deixamos de receber bênçãos, luzes, forças, resiliência, consolações e alegrias divinizadas. Neste instante, Jesus, nós te rogamos mais uma vez uma bênção por sobre os nossos estudos aqui no ICEB, abençoando muito especialmente a nossa querida irmã, amiga, companheira Dalva Silva Souza, que vem nos trazer mais uma vez o fruto de suas pesquisas, de seus estudos, em benefício, Jesus, da divulgação do teu Evangelho de paz e luz e da divulgação do Espiritismo na codificação excelsa de teu amado seguidor Allan Kardec. Nós que também buscamos, tentamos, ensaiamos ser teus seguidores e de Kardec, sentimos neste instante que descem sobre nós e por sobre todo o planeta que tão amorosamente diriges as bênçãos de paz, Jesus, de força, de consolação, de resiliência, de amor, por sobre todos os que somos tutelados de teu amor. Permite, Jesus, que o manto de Maria possa descer por sobre todos os corações tão sofridos em determinados pontos do planeta, e são tantos, Mestre, para que a consolação de Mãe Santíssima por teu legado neotestamentário, essa consolação possa envolvê-los, fortificá-los e iluminá-los em teu nome. Fica conosco, Mestre amado, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Então, nós vamos aqui receber novamente, vamos dizer que com alegria, recebemos Dalva Silva Souza, que é professora, formada em letras, tem especialização em administração escolar e educação à distância, EAD. No movimento espírita, é expositora em vários estados do Brasil, foi diretora e vice-presidente da Comunidade Espírita Esperança Vitória, em várias oportunidades, é pesquisadora da Fundação Espírito Santense de Pesquisas Espíritas, também em vários períodos, é membro do Círculo de Pesquisa Espírita do Estado do Espírito Santo, membro da diretoria do Movimento do Espírito Santo, presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, vice-presidente e presidente alternadamente nessa federativa, é presidente, mais uma vez, presidente também do Movimento Paz no Espírito Santo, colaboradora de revistas várias, dentre elas Reformador, Revue Espírita, do Centro Serviço Espírita Internacional, do Centro, revista Deus Conosco, Presença Espírita, revista Cultura Espírita, aqui do ICEB. Atualmente, permanece nas equipes da Federação Espírita do Espírito Santo e é coordenadora do Núcleo de Estudos do Evangelho, integra a equipe do Núcleo de Pesquisa Espírita e do Conselho Editorial da revista A Senda. Tem livros publicados, 10 para 11, não é, Dalva? Está chegando o 11º sobre o material que ela vem trazer aqui em primeira mão para o ICEB. Ela escreveu Magnetismo Curador e Imortalidade dos Poetas Mortos, em coautoria
com Lamartine Palhano Júnior, Os Caminhos do Amor, Os Caminhos da Liberdade, Conflitos Conjugais. É autora do Manual para Pais e Professores de Adolescentes, em coautoria com Leila Brandão. Tem um Manual para Falar em Público, em coautoria também com Leila Brandão e Silene Guida. A Morte Não é Bem Assim, em coautoria com Leila Brandão e Silene Guida. A Mãe na Vitrine, em coautoria com Leila Brandão e Silene Guida. Na Medida Certa, em coautoria com Leila Brandão. E em breve, não sabemos se vai ser esse o nome, O Rumo de Deus, mas vai ser sobre essa temática. Não é, Dalva? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Somos todos ouvidos. Olá, Nádia, amigos do ICEB, meus votos de muita paz. Que bom estar novamente aqui nesse espaço tão dedicado à cultura espírita. Que Jesus abençoe a todos vocês, fortaleça muito esse propósito. Estamos precisando muito do Consolador nesses tempos tumultuados da transição planetária. Então, estamos realmente diante desse desafio de perceber a nossa caminhada rumo a Deus, né? Esse rumo que faz parte da trajetória do nosso planejamento encarnatório. Todos nós gravitamos para a unidade com Deus, diz Paulo de Tarso, né? Naquela mensagem legal que a gente já comentou aqui, que está lá no Livro dos Espíritos, questão 1009. Então, o rumo de Deus é o caminho evolutivo, nós já sabemos disso. Hoje, nós vamos focar esse último encontro nosso, voltando à leitura da proposta de Jesus de implantação do reino de Deus na Terra. O reino de Deus é um projeto. Jesus trouxe esse projeto. E vamos partir agora de uma percepção de que o ambiente onde Jesus viveu continua conflagrado por guerras. Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos, lembrando bem a história, a pregação que ele fazia não agradava às autoridades constituídas na época. O modelo que Jesus propunha contrariava aquele modelo político que era adotado, então, e ele foi preso pelas autoridades da época, autoridades judaicas, as autoridades do povo em que ele nasceu. Ele foi preso por essas autoridades, submetido ao julgamento pela autoridade romana. Então, o Império Romano dominava toda aquela região, e diante do questionador lá, em nome do Império Romano, quando perguntou para ele, tu és rei? Jesus confirmou a sua posição hierárquica. Ele diz, tu dizes. Por quê? Ele tinha que usar a linguagem que as pessoas entendiam naquela época. A linguagem que as pessoas entendiam era a linguagem da hierarquia, tendo no topo o rei, o imperador. Mais recentemente, depois do Consolador, depois do advento do Espiritismo, Leon Denis, ele diz que Jesus é o governador do planeta Terra. Essa expressão, né, governador. De qualquer maneira, rei ou governador, o que a gente percebe? É alguém que está situado hierarquicamente acima de todos nós. Ele governa o mundo. Ele realmente é aquele que Deus chamou para nos conduzir. É assim que nós devemos entender. Não é governo ou reinado do ponto de vista do nosso mundo, como a gente entende o nosso mundo. E aí, quando ele é questionado por Pilatos sobre o reino, ele afirma, meu reino não é deste mundo. E se ele estivesse aqui hoje,
no mesmo espaço geográfico, diante de autoridades constituídas naquele espaço, ele diria a mesma coisa: o meu reino ainda não é deste mundo. Isso, essa constatação que nos instiga, essa constatação que nos impacta. Já tem mais de 2000 anos que ele trouxe um projeto, e esse projeto foi delegado àqueles que o acolheram na época, que compreenderam a sua mensagem, se organizaram para divulgá-la. Os seus discípulos se tornaram seus apóstolos. E ao longo dos tempos, nós vemos uma mensagem que nasceu em ambiente tão restrito ganhar todo um hemisfério do mundo, todo o mundo ocidental conhece Jesus e predominantemente se identifica como cristão. Então, o trabalho vem sendo realizado, o trabalho de divulgação da mensagem, mas constatamos que, mesmo tendo conhecimento do projeto de Jesus, os nossos modelos de ação não são eficientes para implementar aquele programa que ele trouxe. Por quê? Porque a gente sempre se organiza de uma forma assim, nós olhamos a vida de uma perspectiva, fortalecemos a nossa maneira de interpretar por compartilhamento coletivo dessa maneira de interpretar, e aí entendemos que temos que obrigar os que não compartilham conosco dessa mesma visão a pensar igual. Então, a gente age de modo a constranger, a impor, a oprimir aqueles que pensam diferente de nós. Esse é o modelo que tem sido utilizado. E muitas vezes o argumento da religião está na nossa fala, no nosso discurso, mas por trás dele está o nosso interesse imediatista de apropriação de bens e de patrimônios que fazem parte da transitoriedade desse mundo em que nós vivemos. Então, o Espiritismo vem na época prevista por Jesus relembrar o seu ensino, trazer chaves para a compreensão da mensagem que ele trouxe. E aí, a partir dessa compreensão, acredito que nós podemos implementar o projeto que ele legou a todos nós, porque nós todos queremos ser felizes. E é exatamente esse estudo que desenvolvemos lá na Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, aqui em Vitória, e durante um período grande em que fizemos pesquisas nos textos bíblicos sobre tudo que Jesus falou a respeito do reino de Deus. E esses versículos, eles dão margem a muitos comentários. Nós já compartilhamos com vocês aqui, hoje é o nosso último encontro, né? Penúltimo. É o penúltimo? Meu pai dizia assim: nunca diga último, diga sempre o penúltimo. Você ainda vai fazer outras coisas. Ah, tá certo. Mas é dentro desse propósito de falar do rumo de Deus e da Isso, implantação do reino, é o nosso último encontro. Nós fizemos aqui uma trajetória e eu vou recuperar brevemente essa trajetória para a gente prosseguir para o conteúdo de hoje. A gente observou no primeiro encontro que tem duas faces esse projeto do reino: a face individual, a face coletiva. E a gente faz essa distinção meramente didática, porque nós sabemos que tudo que o indivíduo desenvolve impacta o coletivo, e a configuração da sociedade, da coletividade, influi sobre o indivíduo. Então, são dois aspectos só para efeito didático. Na questão do indivíduo, a gente observa nas falas de Jesus uma necessidade de partir de um ponto inicial, que é o desenvolvimento da humildade. E aí a gente lembra que Emmanuel, ele
define humildade de maneira tão interessante no livro Pensamento e Vida, que é um atributo de Deus no reino do eu. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. A gente quer falar de uma implantação de um reino divino. E tem o reino de Deus e tem o reino do eu. Nós temos domínio sobre o nosso mundo interior, sobre esse complexo que é o nosso corpo, o nosso psiquismo. Nós é que governamos esse reino. E a humildade, o desenvolvimento da humildade é a gente fazer a vontade de Deus e não o nosso capricho. Por isso que ele diz, a humildade é atributo de Deus no reino do eu. É quando eu que tenho domínio aqui, eu vou dizer a Deus, Senhor, que se faça a sua vontade, como Jesus ensinou. Essa é a parte do indivíduo que começa por esse desenvolvimento de um comportamento de humildade. A gente trabalhou isso lembrando as bem-aventuranças, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, aqueles que percebem a sua carência de espiritualidade. Então, e no plano coletivo, a gente já trabalhou no outro encontro a questão do plano coletivo, que fala de relações, e dentro do âmbito das relações está a questão da justiça. E aí a gente estudou bastante. Se não a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. A palavra de Jesus é bem taxativa. Exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. A gente viu que nas relações interpessoais tem que ter um modelo de justiça que não é julgamento do bem e do mal, que é, na verdade, ajustamento de si mesmo às leis divinas que devem regir a nossa vida. Então, olha que coisa que a gente já trabalhou aqui, e hoje o nosso foco está na questão da proximidade do reino. Ele diz respeito ao tempo, né? E para entender essa coisa da proximidade do reino, é que nós vamos olhar de novo na sequência da orientação que Jesus deu, quando ele esteve na Terra. Vamos lembrar que ele contou a parábola do semeador, e é uma parábola muito conhecida, muito simples, nós já comentamos aqui, e os discípulos dele não entenderam o que ele queria dizer. Então, particularmente para os discípulos, ele explicou todos os símbolos, colocando que o semeador era ele mesmo, as sementes são os ensinamentos, e os terrenos são os nossos corações. Terrenos podem ser bastante áridos, ou podem ser terrenos férteis. Só o terreno fértil é que produz. Então, dessa parábola, os discípulos ainda tiveram dúvida e perguntavam, apesar do esclarecimento, seguiram perguntando, então Jesus conta outras 6 parábolas. Então, hoje, a gente quer olhar essas 6 parábolas que Jesus contou na sequência, porque cada uma delas introduz um aspecto interessante que a gente deve observar quando a gente faz a leitura à luz do Espiritismo. Começa a se destacar coisas assim, situações e configurações que a gente não percebeu ainda e por isso ainda não realizou. Eu entendo que o que impede o nosso mundo de se tornar um mundo melhor é a nossa ignorância, o fato de que ainda, embora tenhamos uma ciência avançada, muitos conhecimentos tecnológicos, uma filosofia elaborada, nós ainda não entendemos os propósitos divinos, não conseguimos transformar essa teoria que as religiões nos transferem em uma prática relacional, vivencial,
que produza os efeitos esperados. Esse é o ponto que a gente quer focar quando a gente vai olhar agora, que na sequência Jesus contou, por exemplo, a parábola do grão de mostarda. Essa parábola é contada por Mateus no capítulo 13, mas ela é também contada por Marcos no capítulo 4 e também por Lucas, também no capítulo 13. Ele, na sequência da sua aula sobre o reino, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem recebeu e semeou em seu campo. E é uma coisa simples pensar no potencial da semente, que ela é minúscula, mas ela pode produzir uma grande árvore. A árvore, ela é uma probabilidade na semente, mas para que ocorra, é preciso que essa semente seja plantada. E aí, esse símbolo é muito interessante para nos mostrar que o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, como em outro ensinamento está claro. Não é uma grandiosidade que se impõe, que oprime. É um trabalho que, oculto na terra, germina. E aí vamos lembrar a atitude de Jesus quando ele encarnou, que ele transitou no cenário humano, como que ele arregimentou os seus colaboradores. Ele se aproximou deles, da atividade que eles realizavam, facilitou, indicou onde estava o cardume de peixes para eles lançarem redes. Ele percebeu problemas de saúde na família desses amigos e resolveu a questão, ele curou a sogra de Pedro. Então, ele se apresentou sem nenhum aparato e devagarzinho conquistou os corações. Esse é o trabalho que está identificado na imagem da semente. A semente, ela é pequena, ela é minúscula, ela não tem ostensividade, mas ela germina e ela pode crescer. E aí, Emmanuel vai nos falar de uma maneira muito competente que existem diferentes sementes. Ele fala que o bem semeia a vida e o mal semeia a morte. E Jesus comentou sobre essa parábola e o reino de Deus num cenário em que a morte hoje campeia numa guerra absurda. Então, que semente é essa que germinou nesse espaço? E que sementes são essas que continuam germinando nos núcleos urbanos, em toda parte em que a violência se apresenta, tornando-nos pessoas inseguras, tornando-nos pessoas tristes, pessoas incapazes de ter esperança. Então, é preciso semear aquela semente que vai produzir o bem, porque diz o Emmanuel, uma vez semeada, ela vai germinar, ela vai produzir. Então, a parábola do grão de mostarda, que é pequeno, que semeado produz uma árvore que tem um tamanho significativo, é a imagem que Jesus usou para falar das potencialidades que nós temos e que resultam em coisas que depois impactam a nossa vida. Se a semente é boa, impactam favoravelmente. Se não é boa, vai impactar de outra maneira, a nos angustiar, a nos ferir. Então, cabe pensar o que estamos semeando, o que o cristão no mundo hoje tem semeado. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações. E o nosso compromisso é entender esse contexto e fazer germinar a semente do bem que já está na nossa possibilidade de realizar. Então, muitas vezes há trabalhadores que querem produzir, mas não conseguem perceber essa lição da semente. A semente, ela é pequena mesmo, então o trabalho no começo
precisa ter esse caráter da simplicidade e não da ostensividade. Então, muitas vezes querermos grandiosidade, isso demonstra a nossa perspectiva equivocada na análise das coisas. Vamos lembrar, então, da semente. E a gente vai lembrar também que, na sequência, para fazer crescer esse trabalho, Jesus vai usar outro símbolo, quando ele conta a parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Essa é contada por Mateus também no capítulo 13. Vejam que foi uma sequência. Ele contou 6 parábolas depois da do semeador, explicando detalhes dessa implantação do reino. Então, é semelhante ao fermento que uma mulher toma e coloca na massa. A imagem do fermento, ela é importante. Por quê? Porque a semente é minúscula, ela não tem aparência exterior, ela não se mostra ostensivamente, não tem grandiosidade, mas dentro da imagem que ele traça do fermento, é um trabalho que tem em si mesmo potencial de crescer. O reino é como fermento. Então, o reino, quando a gente entendeu, quando a gente implementou de acordo com a ideação divina, ele contagia, vai se propagando. Essa é a imagem do fermento. A gente quer também chamar a atenção que esse símbolo do fermento, ele é usado de 2 maneiras na linguagem do Evangelho. Tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo é esse que nós estamos falando, do contágio positivo da ação do bem, que é uma potencialidade dessas ações, porque Deus quer o bem. Mas tem um lado da imagem do fermento que Jesus também utilizou quando ele disse assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então, tem um fermento que não é bom, né? Os saduceus e os fariseus que tinham uma ação social que não era recomendada. Quando a gente falou sobre justiça, ele recomendou que a gente supere a justiça dos escribas e dos fariseus. Então, agora ele está prevenindo contra esse tipo de fermento, que é o fermento da pessoa que, olhando o mundo, vê os próprios interesses, não vê os interesses da coletividade e tenta criar situações de influência que possam manter os seus benefícios, manter os seus privilégios. Então, acautelai-vos desse fermento. Vamos olhar que o fermento é a influência que a gente pode exercer sobre outras pessoas. Aí, a gente sabe que as nossas palavras vão suscitar palavras em quem nos ouve. E quando nós não somos sinceros, quando nós não estamos fundamentados nessa palavra orientadora de Jesus, é provável que a gente acabe gerando esse fermento que não é desejável. E aí nós vamos buscar também a outra imagem que Jesus cria na sequência, que é mais interessante do ponto de vista do trabalho individual que nos cabe nesse momento histórico que nós estamos vivendo, que é a parábola do tesouro e o campo. Então, eu quero olhar essa parábola do tesouro e o campo, porque depois dela vem as parábolas que falam do tempo, e aí que a gente vai ver a questão da proximidade do reino. Então, na parábola do tesouro do campo, Jesus contou assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem encontra e torna a esconder. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo.
Não sei se vocês já observaram, as parábolas, elas são narrativas simples, elas são tiradas de elementos do cotidiano, mas sempre há dentro do enredo uma coisa instigante que parece que não bate muito bem com o contexto. E é exatamente esse elemento instigante que deve nos alertar para a leitura e a interpretação. Porque, vejam bem, imagina o cenário, você é alguém que está passando por um campo, você vê um tesouro, e você vê que esse tesouro está escondido nesse campo. Você pode pegar esse tesouro, carregar esse tesouro. Normalmente é o que as pessoas fariam. Mas Jesus diz que o homem fica feliz, porque ele viu o tesouro lá escondido. Mas ele tira do local, esconde em outro local no mesmo campo e vai tratar de comprar o campo para ter posse do tesouro. Então, parece uma coisa assim de desonestidade, não é? Porque se tem um campo ali, tem um tesouro, tem um dono do campo que é o proprietário do tesouro, e às vezes não sabe. Mas ao invés de você alertar o dono do tesouro, você vai e esconde no outro canto do próprio campo e vai comprar um campo para ter posse do tesouro. Não parece uma coisa estranha? Mas é exatamente essa coisa estranha que pode nos levar a compreender o que Jesus simboliza nessa situação do campo e do tesouro. Então, a palavra tesouro, ela aparece em epístolas de Paulo, principalmente assim, na segunda epístola aos Coríntios, Paulo menciona a questão do tesouro. E quando Paulo menciona essa questão, ele fala que nós temos tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí, a conotação de tesouro é uma riqueza interior que não se configura em bens patrimoniais. É uma riqueza de conhecimento. E Paulo, então, está focando o conhecimento que Jesus trouxe, a mensagem de Jesus como tesouro, que nós temos, mas nós somos vasos de barro. A nossa fragilidade na utilização desse patrimônio, desse bem. Então, parece que isso é um foco importante na concepção desta interpretação da parábola. Também podemos lembrar que em Mateus 6,19, Jesus disse que a gente não deveria ajuntar tesouro na terra, porque os tesouros da terra, a traça e a ferrugem tudo consomem, os ladrões roubam. Então, mais uma vez, a conotação da palavra tesouro é bem destacada. É um patrimônio espiritual, não é um patrimônio material. Então, o tesouro que trata a parábola é um tesouro de conhecimento, um tesouro de bens espirituais que a gente pode encontrar vivendo no mundo de provas e expiações. Estamos transitando pelo mundo de provas e expiações. Então, vamos entender que esse tesouro possível pode ser encontrado. E o homem que o encontra deve tratar de adquirir o campo. Ele não tem posse do tesouro sem ter posse do campo. E esse item da parábola nos faz compreender uma coisa interessantíssima. Nós transitamos no mundo sem ter muita consciência de nós mesmos. O que é o campo? O campo é o nosso mundo interior. E na vida de mundo de provas e expiações,
quando nos interessamos pela religião, quando o ensino religioso faz parte do nosso trajeto, nós somos o homem que vai perceber que no campo tem um tesouro. Por quê? Os Espíritos dizem, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, o ensino religioso pode nos levar a perceber o tesouro, mas não temos domínio do campo, não somos proprietários do campo. O que isso significa, gente? Esse ponto me parece o mais desafiador. O campo é o autodomínio pelo autoconhecimento. Por isso que Santo Agostinho tão bem definiu na questão 919 do Livro dos Espíritos que para vencer as vicissitudes deste mundo, as armadilhas deste mundo, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Ainda que, para isso, a gente tenha que abrir mão de tudo. Diz a parábola de Jesus que o homem vendeu tudo que ele tinha para ter o suficiente para adquirir o campo. Olha que bacana isso, não é? Então, abrir mão da transitoriedade, do conforto material, da nossa zona de acomodamento, as coisas como estão, para buscar esse caminho de autoconhecimento que nos fará proprietários do campo onde já está o tesouro. Quando nós tivermos o campo, conhecimento, autoconhecimento, autodomínio, disciplina de pensamento, nós já estaremos de posse do tesouro. Então, essa parábola, ela é repetida naquela outra do negociante que busca boas pérolas. É o mesmo teor. Esse negociante vai buscar pérolas e ele acha uma muito valiosa, ele vende tudo que ele tem e compra essa pérola. É a mesma significação da parábola do tesouro no campo. E quando Jesus conta todas essas parábolas, focando esse conhecimento que está disponível, essa riqueza interior que já é do patrimônio nosso, mas ainda não dominamos o campo, ele diz assim que o escriba e fariseu, que é como o pai de família, que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Ele fala essa frase tão interessante, que também precisa ser bem interpretada para que a gente alcance o significado desse coisas novas, coisas velhas, que você tira do seu tesouro interior. Assim, nós somos espíritos transeuntes de várias etapas de evolução. Em todas elas tivemos reveladores, tivemos ensinamentos espirituais. Então, quando nós olhamos a nossa cultura ocidental, percebemos que temos uma herança de 3 revelações. A primeira revelação personificada em Moisés, a segunda personificada no Cristo e a terceira comandada pelo Espírito de Verdade, com a ação eficiente e competente de Allan Kardec. Então, nós temos coisas antigas e coisas novas. Então, saber, o pai de família que sabe tirar coisas antigas e coisas novas. O que está nos dizendo esta fala? Que nós, para compreendermos bem, não devemos descartar os ensinos antigos, devemos saber tirar deles os ensinamentos significativos que estão sendo confirmados nas outras 2 revelações e observar aquilo que, na sequência, na progressão dos ensinos espiritualistas,
tem sido corrigido para que o nosso aprendizado se faça mais eficiente, não é assim? Então, e aí a gente vai chegar no ponto que interessa hoje na nossa conversa aqui, que é a questão do tempo. Então, a questão do tempo, ela vai aparecer nas parábolas que Jesus contou da rede, da pescaria, quando ele finaliza essa sequência de parábolas, ele fala da rede, o pescador que lança a rede e colhe os peixes. Quando ele lança a rede, ele colhe indistintamente peixes bons, peixes ruins. Mas ele leva para a praia e faz uma seleção. Então, tempo necessário para que se realizem os propósitos da evolução. Nós sabemos, pelo ensino espírita, que Deus não condena nenhuma criatura, que Deus não vai exterminar as inteligências por ele criadas. Então, ele vai conceder a cada indivíduo todo o tempo que esse indivíduo necessitar para superar sua condição de inferioridade e galgar passo a passo os degraus que podem levá-lo à plenitude de ser. Esse ensino é fundamental. Mas há um aspecto que a gente não deve desconsiderar. Existem prazos no processo de construção coletiva. Individualmente, nós, ainda que vivendo a escola da Terra não consigamos atingir as metas, nós teremos oportunidades em outros momentos, em outros planetas. Mas, coletivamente, existem prazos na construção do reino. E os mundos estão sujeitos à lei de progresso. Por isso que nos interessa, nessa nossa fala de hoje, destacar que, na proposta do reino, há uma clara indicação de que haverá um momento de aferição de resultados. Isso aparece na parábola da rede, que o pescador vai selecionar os peixes bons, ele vai aproveitar, os peixes ruins, ele vai incinerar. Mais uma vez, a metáfora do fogo. Isso também vai aparecer na parábola dos talentos ou das minas. Essa é uma parábola interessante, que ela é contada por Lucas e por Mateus, e todos nós também conhecemos, que é uma narrativa que fala de prazos. O Senhor deu os talentos, se ausentou, mas na volta aferiu, viu quem tinha feito multiplicar os talentos e quem não tinha. Então, os que tinham aproveitado os talentos multiplicados, esses foram aproveitados na sequência das ações. O que não conseguiu, esse foi excluído do projeto que está aqui em curso, mas ele não foi exterminado. Essa é a mensagem que a doutrina espírita nos faz entender de maneira muito clara, e é importante que a gente perceba que vamos ter que ter atenção em relação ao prazo. O prazo está fixado. Aí tem uma fala de Mateus, que está no capítulo 25. Vocês se lembram que no capítulo 25 de Mateus é um sermão profético de Jesus? No sermão profético, há uma descrição desse momento avaliador. Esse momento avaliador, ele, naquela época, ele está projetado para um tempo futuro. E nesse discurso, no versículo 34, Jesus diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí a herança, por herança o reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mais uma vez, está configurado o prazo.
nesse momento da avaliação, o Senhor vai separar aqueles que efetivamente atingiram a meta e então, poderão, então, integrar o tempo novo, que é esse tempo que a gente entende como mundo de regeneração, que os espíritos também sabem definir para todos nós. Então, pensar no fim dos tempos, esse sermão profético projeta esse momento. As pessoas logo entendem que é fim do mundo. Mais uma vez, temos que olhar a mensagem do Evangelho no seu aspecto simbólico. Não é fim do mundo, é fim de um mundo, que é o mundo de provas e expiações. Então, as mensagens que são muito focadas, quando se fala fim dos tempos, que são as mensagens apocalípticas, a gente também sabe que o Apocalipse não é uma mensagem que fala de destruição, é uma mensagem esperançosa que fala sobre uma nova Jerusalém. Quem é essa nova Jerusalém? Jerusalém identificando a coletividade humana. Então, o campo de Jesus, quando ele fala com os discípulos sobre a semeadura do joio do trigo, o campo é o mundo. Então, Jerusalém é símbolo das sociedades humanas, da coletividade humana, como nós estamos nos organizando para a constituição dessa sociedade renovada que deve prevalecer a partir deste tempo que nós estamos vivendo. Então, quando olhamos com as chaves que o Espiritismo nos apresenta, nós vamos constatar com Kardec, no último capítulo de A Gênese, que os tempos são chegados. Esses tempos que são chegados exatamente são os tempos da aferição. Então, o Kardec, ele fala sobre isso na Gênese, definindo que esse tempo é um tempo de embate de ideias. Ele diz que não são as entranhas do mundo que vão ser abaladas, mas as entranhas da humanidade, pelo confronto de ideias. Por esse embate difícil que está no mundo desde sempre, continua muito presente, de eu vejo de um jeito e quero impor ao outro o meu modo de ver. E se eu componho uma coletividade, eu vou me armar coletivamente para impor pela força do poder da destruição das armas ao outro o meu modo de ver. Continua sendo esta a movimentação e esse processo vai ter que ser superado. Então, nós temos um fato interessante quando a gente analisa essa questão. Nós temos um fato interessante que a gente compartilhou na análise desse tema, que é uma pesquisa feita por um psicólogo, um companheiro chamado Fernando Braga da Costa. Ele estava fazendo um curso de psicologia social em São Paulo, na Universidade de São Paulo. E ele resolveu fazer um projeto de finalização do curso para fazer essa sua monografia. Ele, durante 2 anos, ele experimentou uma vida diferente da vida dele, uma vida de gari. Ele vestia a roupagem de gari e ia varrer o espaço do campus da universidade. E ele, durante esse tempo, ele ficou impactado pelo fato de que as pessoas que são das camadas mais simples da sociedade, elas são absolutamente invisíveis. Essa foi a sua monografia.
Então, ele relata na experiência que ele teve que uma das maiores tristezas, quando ele estava desenvolvendo essa ação com vistas à sua monografia, é quando ele via que ia passar por ele um professor dele, um colega dele, e ele então até parava de varrer e se colocava numa posição de ser visto. E a pessoa passava por ele como se ele fosse um poste, um orelhão. Olha que coisa impactante. E se observa que esse é um fator presente na nossa construção coletiva, social, que é uma insensibilidade generalizada. E estamos condicionados a ver o mundo pelo prisma dessa cultura e não paramos para questionar por que a gente não está vendo o outro, por que não percebemos o sofrimento que está bem ali, do outro lado da rua, no indivíduo que está caído na calçada. A população de rua, uma imensa população de rua, moradores de rua, e cuja situação não se resolve. Então, essas situações são para nos alertar. Essa pesquisa que fez o companheiro é um alerta para que a gente possa buscar aquilo que nos caracteriza como herdeiros do reino. Deus vai falar, vinde vós, né, que conseguistes atingir a meta e venha tomar posse do reino. Está preparado para vocês desde o começo dos tempos, desde que o mundo de provas e expiações se estabeleceu, já tem um futuro delineado que será um mundo de regeneração em dado prazo. O prazo está correndo, está fixado, estamos vivendo o tempo dessa implantação, e aí parece que resta constatar, finalmente, que o momento da avaliação soou. E nesse momento da avaliação, a separação vai acontecer. Não vai acontecer com aparatos externos. A gente fica imaginando nas descrições simbólicas, o céu se abre, e uma nuvem de anjos e trombetas, e vem Jesus, se apresenta no cenário humano e vai separar bodes e ovelhas, os peixes bons, os peixes ruins. A linguagem é simbólica, não vai acontecer assim. Nós ainda estamos no curso de uma experiência encarnatória que pode significar aprovação, a nossa aprovação. O que interessa como indivíduos é nos habilitarmos à herança do reino. Esse reino é um mundo melhor. Um mundo melhor será aqui mesmo a terra. Os mansos herdarão a terra. Então, tudo indica que nós estamos no período da avaliação, de que falam as advertências de Jesus. Nesses séculos que transcorreram, quantas encarnações tivemos? Quantos percursos fizemos? A quantas andam as nossas conquistas como cidadãos do mundo de hoje? Então, eu me impactava com essa ideia do reino estar próximo, que Jesus falava com os discípulos assim, mandou 2 a 2 pregar a mensagem do reino, a boa nova do reino, e dizer para as pessoas, o reino está próximo. Eu penso, tem 2000 anos, o reino está próximo, não, ainda me parece distante, ainda hoje me parece distante. Mas aqui, esse é o ponto-chave da reflexão. O mundo de provas e expiações, do tempo em que Jesus veio, já havia constituído uma gama de vivências, experiências suficientes para que as criaturas que estavam presentes no cenário daquela coletividade conseguissem constituir uma sociedade diferente. Jesus, tendo
se apresentado no cenário significava trazer essa possibilidade para perto de nós, porque ele exemplificou e ensinou. Como indivíduos, nós podemos, de imediato, ser partícipes desse reino. De imediato. Não é questão de tempo, é questão de decisão, de escolha. Por isso que tem sentido Jesus mandar os discípulos dizerem: o reino está próximo. Porque ele significa essa proximidade. A presença dele na Terra significa essa proximidade. E nós, como indivíduos, podemos constituir em nós mesmos essa realidade nova. Mas, coletivamente, já é uma outra situação. E não basta nós termos essa certeza, não basta nós estarmos imbuídos desses ideais, se não conseguirmos persuadir os demais desta possibilidade. Aí entra o trabalho que hoje desenvolvemos de divulgação do Espiritismo. Sem as chaves que o Espiritismo nos propicia, nós não conseguimos entender essa sequência de ensinamentos da perspectiva da construção da realidade, primeiro dentro de nós e, em sequência, no mundo que nós habitamos. Não dá para compreender sem as chaves que o Espiritismo nos propicia. Quais são essas chaves? É a convicção da reencarnação. Se não conseguirmos, nesta encarnação, provavelmente, na sequência dos acontecimentos, podemos ter outra encarnação ainda neste mundo, porque o mundo de regeneração não vai ser da noite para o dia que ele vai se apresentar. É uma construção paulatina. E se hoje nós olhamos o cenário do mundo, do jeito que ele está conturbado, mas de imediato percebemos o tesouro imenso que está em nós e buscamos conquistar esse campo, comprar esse campo, tomar propriedade de nós mesmos como um campo que pode produzir muitas sementes boas, imediatamente muda toda a nossa trajetória e nos habilitamos a, na próxima encarnação, voltar a esse cenário que será, gente, muito melhor do que está agora. Olha o avanço da ciência, da tecnologia, olha quanta coisa do mundo de regeneração já está presente no cenário. Agora, se do outro lado a gente tem um entendimento espírita, fazemos parte desse universo do movimento espírita, mas não constatamos essa nossa insensibilidade ao social, ao coletivo, se não constatamos a nossa necessidade de engajamento num trabalho que minore a situação de penúria, não tomamos consciência disso, aí nós vamos nos candidatar à encarnação em mundos de recuperação, vamos dizer assim. Estamos no caminho acadêmico, né, dos cursos, nos habilitando a passar de ano, mas estamos em algumas matérias pendentes e vamos precisar da recuperação no mundo que nos oferece o cenário desafiador que esse mundo vai deixar de oferecer quando, coletivamente, houver a condição da implantação do reino de Deus nessa terra, né? Então, eu tenho certeza de que o assunto é vasto aqui, mas eu estou vendo a Nádia tão quietinha, ela não falou nada, eu falei, ela não falou nada. Vou falar E depois, aí, só um pouquinho, porque está e muito aí, bom, está muito completo, está perfeito.
Então, aí eu não sei se paramos aqui para a gente ouvir os que estão nos acompanhando, se tem alguma observação, se querem fazer alguma indagação, ou se refletimos mais um pouco. Não sei se ficou claro o cenário que a gente desenhou aqui, dessa proximidade do reino. Jesus disse: o reino está próximo. Nossa, mas já tem 2000 anos e olhamos a Palestina naquela conflagração de tanto desastre ali, mas como está próximo? Mas é nesse sentido que parece que é bem clara a mensagem do Evangelho de possibilidade real de construção desta ordem social. Ela é possível, mas nós ainda não nos conscientizamos da sua possibilidade. Né? Não, porque nós todos fomos acompanhando com muita clareza a sua exposição primorosa nas referências doutrinárias e nas referências nos evangelhos, e só fomos acompanhando, fomos nos deliciando, aliás. No YouTube, o José Nelson Tavares de Souza disse: louvado seja Deus. O Oswaldo Viola Filho também disse: que manhã boa. Eu vou acompanhar os dois, né? Eu acho que nós todos podemos acompanhar os dois quando eles falam sobre essa manhã boa que nós estamos tendo, e seguindo a sua exposição e agora o seu pensamento conclusivo, nós estamos vendo que o momento difícil é um momento bom, porque o nosso conceito do que seja bom também varia muito de acordo com o nosso nível evolutivo. Isso é muito óbvio, não é? Fica muito claro nos estudos do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Sobretudo agora, quando você se referiu a isso, e ao longo da sua exposição, você sempre fez o uso do contraponto, não é? Na sua linha argumentativa, nós vemos que, do ponto de vista lógico, você usou a palavra lógica agora há pouquinho. A lógica do Evangelho é muito particular. E ela contraria a lógica cartesiana, na qual nós todos estamos, porque somos formados, desenvolvidos no planeta segundo a lógica cartesiana. Tanto na filosofia, na ciência, até na teologia, nós somos levados a trabalhar isso do ponto de vista de uma perspectiva, de uma lógica humana, não é isso? Cartesiana, fica aí representada a lógica humana no pensamento cartesiano, mas a lógica do Evangelho não é humana. É por isso que ela é extremamente desafiadora para todos nós. E por isso que muitas vezes você diz: mas como é que eu estava diante da proximidade do reino no plano da informação bíblica, né, evangélica, e eu não sentia isso? Nós não sentíamos isso também por causa do tempo. Porque para nós que somos seres circunstanciados eu costumo dizer, a uma gaiola espaço-temporal, então nós vivemos lendo até, estudando o Evangelho e o Espiritismo, lendo segundo uma ótica do tempo cronológico. Então, nós vemos, são os séculos, são essas coisas, os dias de hoje. Os dias de hoje, no texto bíblico e o texto evangélico, são fases enormes, de muitos anos, às vezes até de séculos, porque a linguagem do evangelho é cifrada, não é? Então, há umas questões assim muito importantes que você nos trouxe hoje. Eu anotei aqui o final dos tempos e o final do mundo, o mundo físico, porque é por isso que nós vivemos na gaiola espaço-temporal. Nós entendemos fim do mundo porque nós entendemos mundo como sendo o espaço físico do planeta Terra. Mas não é isso.
O final dos tempos são os tempos de uma era em que o homem está ainda num nível tão primitivizado, e que isso vai passar, vejamos, você até fez menção às bem-aventuranças. Quem vai herdar este mundo são os mansos, são os pacificadores, né? Então, essa que é uma questão muito também importante. Você também falou, lembrou muito bem a questão da oposição bom e não bom, ou bom e ruim. Você lembrou os peixes, você lembrou o fermento. O mau fermento também leveda a massa toda. E nós estamos vendo, você também referenciou os dias atuais, um momento cronológico agora que nós ligamos a televisão e vemos esses descalabros, essas coisas horrendas que nós estamos tendo que presenciar e das quais estamos tendo que tomar conhecimento para meditarmos, para aprendermos, para vibrarmos e para orarmos. Então, essa questão do bom e do não bom, ou do bom e ruim, está também explicitado justamente para nós fazermos aquilo que, segundo o Sartre, Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista ateu, mas isso não significa que ele não tenha dito nada que possa também nos alertar. Inclusive, isso que vou lembrar agora é avalizado pelo Espiritismo, porque ele diz o maior peso sobre os humanos ombros é a escolha. Você falou da escolha o tempo todo. E é exatamente o que nós temos que ter, mas nós precisamos estar dominando uma ferramenta que é o processo decisório, com todas as implicações e os requisitos, não só do ponto de vista cognitivo, racional, mas também os requisitos do ponto de vista pessoal, psicológico, emocional, vibratório, vale dizer, espiritual. Então, essas são questões muito importantes que ficaram muito sinalizadas na tua exposição há um tempo tão delicada e tão profunda, né? Passeando assim pelos textos dos evangelistas. Eu tinha ainda uma coisa para te observar, mas eu vou ver aqui se alguém que está pelo YouTube está fazendo alguma pergunta para nós. Então, né, quando você fala do Jean-Paul Sartre, eu lembro que certa vez eu fiz um estudo sobre a Lei de Liberdade, que é o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, Isso. e a filosofia dele se ressaltou como um pensamento que, embora parta de uma perspectiva materialista, vai confirmar as proposições do Espiritismo. Quando Exatamente. ele diz que não é o que o mundo faz de você, é o que você permite que o mundo faça Quando de passa você. com você. Exatamente, essa questão da liberdade intrínseca do ser, embora ele seja materialista, ele percebe no homem uma liberdade que é inalienável, a liberdade de você se escolher a si mesmo. E, então, essa liberdade, segundo ele, gera angústia, porque é mais fácil a pessoa seguir a cabeça dos outros e não se responsabilizar pelo que está fazendo, do que a pessoa assumir que é o autor do seu destino. Mas exatamente essa perspectiva que é correta do ponto de vista do Espiritismo, Mesmo. Deus não nos cria programados para isso ou para aquilo. Deus nos cria simples, ignorantes e com potencialidades. A escolha é nossa de como realizá-las. Esse caminho é um caminho autoprogramado. É essa consciência que a gente precisa atingir no estudo do Espiritismo, a consciência da liberdade que está dada a cada ser inteligente criado por Deus para se constituir instrumento da realização desse projeto divino na Terra. É esse Exatamente.
ponto. A sua fala pegou direitinho. Ô, Dalva, eu não sei se agora eu vou cometer uma heresia, porque quando nós dizemos que nós somos seres que estamos caminhando, queiramos ou não, para a nossa felicidade. Não é? Porque o único determinismo no universo é o bem, não é? É o amor. Então, nós poderíamos dizer, de uma certa forma, até hereticamente, que nós estamos sob um algoritmo divino. Está aí definido para nós o que, de acordo com as nossas potências e potencialidades, nós podemos atingir. Isto está definido, garantido divinamente para todos nós, que somos filhos de Deus, co-herdeiros do universo e somos tutelados do amor de Jesus, né? A sua fala nos trouxe muita reflexão, muita clareza na reflexão, em pontuar as questões que às vezes aparecem como questões de oposição, às vezes questões não lógicas, mas se nós nos aprofundarmos, nós chegamos a muitas conclusões a que você chegou, e certamente no seu livro você ainda vai ampliar isso um pouco mais, porque você já disse que vai fazer isso. Não que eu esteja dizendo que seja necessário, mas é porque você já anunciou que vai fazer. Então, nós desejamos, assim, toda a felicidade também para esse seu 11º livro, e que ele venha com toda a lucidez, com todo o brilho com que você nos traz, com tanta sensibilidade do seu lindo coração, a mensagem de Jesus. Nós agradecemos muito, o ICEB está muito grato a você, mais uma vez, não só por hoje, mas por toda esta série que teve o seu coroamento hoje e que deixa desdobramentos e convites importantes, preciosos para as nossas futuras reflexões, meditações e conquistas. Eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar, porque assim, quando você tem algo a publicar, é muito importante você sentir como as pessoas vão receber o projeto, né? Como as pessoas vão acolher as ideias que estão sendo oferecidas e, de alguma maneira, compartilhar as reflexões nos ajuda a organizar o nosso próprio pensamento no sentido que a gente tenta atingir, porque todo trabalho ele transcorre numa linha possível, delimitada ali. Claro que a gente percebe a insuficiência das nossas condições intelecto-morais, mas a gente percebe que como seres viventes neste tempo e com a oportunidade de conhecer Espiritismo desde criança, nós podemos ser instrumentos de ampliação dessa consciência através da palavra, porque ainda estamos na contingência de compartilhar por meio da linguagem, dos discursos. Então, é muito importante poder compartilhar e sentir como as pessoas estão analisando, se apropriando, ou também trazendo as suas considerações, porque tudo isso pode enriquecer bastante a nossa possibilidade de fechar o projeto, que em algum momento você tem que terminar, né? Sem É o ser... nosso grande desafio quando nós escrevemos, né? Tem que fechar uma hora. Tem Nós que fechar, resistimos, né? E nós sabendo resistimos. que aquilo que você trouxe não é suficiente. Tem mil e uma coisas para além daquilo que você captou, daquilo que você conseguiu colocar no papel, mas pelo menos a gente coloca ali uma pedrinha nessa construção da leitura espírita da mensagem que está no Evangelho. E parece que esse é o segredo. Se nós temos as chaves, está na hora de começar a abrir portas. E essas portas são os textos, como você bem falou,
que não obedece a uma lógica cartesiana. O Evangelho é um ensino que caminha muito mais para o simbólico, para É cifrado, né? aquele universo que fala com as nossas emoções, mas a nossa razão não consegue ainda Alcançar. explicitar, né? Estamos ainda num nível evolutivo que nos impede uma visão muito clara dessa realidade toda, até porque uma visão clara desse mundo espiritual desestabilizaria o nosso equilíbrio psíquico. Então, nós temos que considerá-lo pelas luzes que o Espiritismo traz, mas saber que somos aqui autônomos e estamos de posse das rédeas do nosso trajeto e podemos definir agora que para nós esse reino está próximo, porque Jesus o trouxe próximo a nós, não porque nós merecemos, mas porque ele se dispôs a sair lá dos planos de luz em que ele vive para andar nesse chão da terra, exemplificando, gente, e traduzindo em mensagens tão interessantes e simbólicas o que cabe fazer. E, de repente, o Espiritismo descortina esse panorama e a gente entende que, primeiro, a gente precisa comprar o campo, que somos nós, ter domínio do nosso mundo interior, que é indisciplinado por natureza, a gente não consegue uma disciplina do pensamento, temos que caminhar nesse sentido, precisamos fazer isso, mas, simultaneamente, no ajuste relacional, temos que ser peças novas, com um comportamento diferenciado daquele que no passado já ostentamos, de prepotência, de imposição, não cabe mais. E dentro do meio espírita, me parece que nós temos a condição ótima de realizar uma inter-relação humana, institucionalmente falando, que signifique a semeadura do trigo. O trigo é aquilo que vai produzir o pão alimenta, é aquilo que vai abrir para as pessoas a fonte da água viva, aquela que você, quando absorve, não tem mais sede. O movimento espírita pode realizar isso. Temos uma rede de mais de 500 instituições espalhadas no Brasil. Se cada unidade se conscientiza dessa relação nova que se pode implementar e supere o divisionismo, o personalismo, aquelas questões pequenas que sempre permearam a vida dos homens. Se a gente consegue superar isso, a gente realiza esse projeto, a gente muda o Brasil. Eu acredito firmemente nessa possibilidade, porque são 500 instituições em todo o cenário nacional já. Se houver em cada uma esta fonte jorrando, no conjunto nós temos uma psicosfera muito mais favorável aos tempos que estão aí, batendo a nossa porta, com felicidade, com harmonia, com possibilidade de cura de tanta doença, com facilidades tecnológicas de deslocamento, de comunicação que nunca antes tivemos, e vamos conseguir fazer com que essas benesses também sejam presentes na vida daqueles que Jesus chamou os pequeninos. Se você consegue fazer chegar aquele que está socialmente excluído, que está prejudicado pela divisão inadequada de bens, se você consegue mobilizar recursos nesse sentido, cada um que se sinta apoiado será mais um elemento dessa renovação que se pretende realizar neste tempo, que é o século XXI. Estamos vivendo o século XXI, que coisa maravilhosa. E você que disse que você está trazendo aqui esse material inédito para auscultar
As pessoas, ao longo das suas outras três presenças aqui, as pessoas também deram esse aval aqui, como já nos deram o Oswaldo Viola Filho, José Nelson, e nos deram agora Dalva Musi, que está aqui junto com o Aldemir Musi, e ela disse: gratidão à professora Dalva pela maravilhosa exposição. E a Nádia Valles disse: obrigada, Dalva, pelas leituras e interpretações das parábolas. Colocou aqui uma coisinha de luz e voltou a fazer mais palmas, mais um coração verde e mais luzezinhas. Tudo isso para dizer a você que tá bom, viu? Pode publicar. Agora, nesse finalzinho aqui de conversa, quando eu citei, você também citou a questão da liberdade, né, do Jean-Paul Sartre, nós estamos aqui também vivendo um momento de não preconceito, porque como o materialismo, o ateísmo são assim emblematizadas, não poderia ser de outra maneira, pelo espiritismo, porque são nocivos na essência desse pensamento, mas o pensamento dos filósofos existencialistas ateus, que é o caso do Jean-Paul Sartre, eles trazem também reflexões importantes até para nós estudarmos e fazermos uma contraposição ao que é ensinado e nós introjectamos pelo Espiritismo. E a questão da liberdade é essa, a questão do preconceito que nós estamos aqui vendo. Não temos preconceito como espíritas, nem do ponto de vista intelectual. Não é? Muito pelo contrário, nós devemos ver o que o outro pensa para aprendermos também com o outro. Nós aprendemos também com o que não é bom. Aprendemos a identificar o peixe ruim, o fermento mau, e assim sucessivamente. Agora, Dalva, como é que nós pensamos, com que moeda se compra o reino de Deus? Então, essa aí é uma pergunta do século, né? Você tem que vender tudo que você tem para poder comprar esse campo. O reino de Deus já está dentro, ele é o tesouro. O tesouro é a possibilidade dessa construção, tanto individual quanto social, que te coloca na situação da felicidade que você quer. Esse é o grande tesouro. E a moeda, certamente, é o esforço de cada um, no sentido de buscar algo que a gente tem postergado, que é o autoconhecimento. Esse é um patamar que precisa ser vivenciado de ampliação do nível de consciência. Então, a nossa consciência, quando você fala consciência, é difícil esse conceito também da consciência, é tão difícil que os espíritos não conseguiram dar uma definição muito precisa. Eles disseram assim: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os pensamentos. Quer dizer, isso já fala bem que é um conteúdo desse nível de abstração que a linguagem não dá conta de especificar. Mas a direção do ensinamento simbólico do Evangelho, que é esse ensinamento que escapa da lógica, da racionalidade, mas no seu simbolismo, ponto direto para esse mundo interior nosso, o simbolismo é claro: você tem que ter domínio sobre si mesmo, você tem que ser o dono do campo. A gente sabe que, como espírito, nenhum outro pode invadir o meu mundo interior se eu não deixar. Né? Se eu não deixar, ninguém pode, porque eu sou a autoridade aqui, vamos dizer assim, esse é o meu reino, meu corpo, meu psiquismo. Aqui eu domino. Mas aí diz Emmanuel, a humildade é um atributo de Deus nesse reino. É quando eu percebo a, a minha condição de transeunte nesse caminho da vida, com fragilidades bastante acentuadas ainda, necessitado desse suporte divino que está disponível para todos. Se
na caminhada terrena, a minha perspectiva é a ilusão que o mundo cria e eu fico correndo atrás das coisas ilusórias, da temporalidade desse mundo, eu jamais sou dono do meu campo, jamais. Eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que me perceber como alguém livre de fazer essa escolha crucial e de investir os recursos, os talentos que eu já tenho nessa direção, tanto individualmente quanto na coletividade em que eu estou inserido. Esses são todos os recursos que Deus nos deu. Sim. Como espírito, você tem um patrimônio vastíssimo já construído, mas na situação de encarnado, você está numa configuração limitada pela persona. De que maneira, como personalidade hoje, nesse cenário, eu faço esse talento multiplicar-se para meu benefício e benefício daqueles que me rodeiam? Esse investimento vai pedir, primeira moeda, é o esforço. Né? Você diria que para nós fazermos emergir a lei de Deus que está inscrita em caracteres de luz no nosso psiquismo profundo, nós vamos fazendo, então, uma espécie de poupança vibratória e de virtudes, uma poupança à medida que nós vamos nos trabalhando para a conquista da humildade, da serenidade, da bondade, etc. Estamos fazendo poupança, né? Eu gostei dessa ideia, Nádia. Gostou? Leva para você. Eu gostei dessa ideia. Realmente, às vezes, a gente não tem um potencial muito amplo, mas na semente minúscula que já existe da nossa possibilidade de sermos bons, caridosos, né? Simples, nós podemos ir fazendo investimento dia a dia. Eu gostei muito dessa ideia. E aí vamos angariando os fundos necessários para comprar esse campo. Esse campo. Olha, muito você legal. Sabe, tem aqui agora um... Ao mesmo tempo é um elogio e é uma cobrança, viu? A Dalva Musi disse assim, Nádia, agora estamos esperando 2 livros. Gratidão à professora Dalva. Aldemir, que é ali o esposo, o marido da Dalva Musi, é o Aldemir Musi. Eles também estão sempre presentes. São 2 livros. Eu não sei se eles estão querendo que você escreva 2 livros ou se eles estão dizendo 2 livros porque um é seu e o outro é da Rosa Martins, que nós estamos aqui. Eu não sei. Eles estão dizendo que é o outro da Rosa. Nós aqui agora estamos esperando no ICEB o seu livro e o livro da Rosa, a Rita Martins, que é a nossa expositora, a nossa vice também. Então, você veja, né? Já ao mesmo tempo é elogio, mas é uma cobrança, viu, Dalva? Estamos trabalhando. É uma cobrança evangélica. Nesse sentido. Então, a gente precisa dessas instigações, desses incentivos. Eu tomo aqui como um incentivo muito bom para dar sequência ao trabalho e conseguir realmente fazer com que ele chegue às mãos daqueles que, como eu, né, estão aí desejosos de reflexões que possam ampliar a nossa maneira de olhar a vida para caminhar com mais segurança. Deixa eu ver aqui se nós temos mais alguma coisa. Por enquanto temos isso, mas já foi bastante bom, né? Muito bom. Graças a Deus, estamos felizes dessa sequência de 4 encontros sobre o reino de Deus, que é uma implantação que a gente pode fazer para caminhar no rumo de Deus. Vamos encontrar esse nosso rumo, né, Nath? E vamos juntos, né, Dalva? Não dá para ir sozinho. Juntos. Vamos juntos. É verdade. Juntos. Pela lei de sociedade, vamos juntos. Então, estamos todos felizes aí com você em Vitória. Um beijo para todos os nossos irmãos queridos de Vitória. E nós também estamos felizes aqui no ICEB, estamos felizes no YouTube, em toda parte. Foi um projeto tão
ainda mais do interessante, tão necessário, tão delicado, tão profundo que você nos trouxe aqui com a generosidade da sua palavra e a disponibilidade para tirar o véu assim do que você já tem aí, não só pesquisado, mas digitado. Então, nós agradecemos muito mais uma vez esta série de 4 encontros, Dalva, desejando, como sempre desejamos ao longo de tantos anos, toda a felicidade para você, pessoal, profissional e também nas lides da nossa divulgação doutrinária. Que Deus abençoe sempre você. O ICEB está, evidentemente, sempre à sua espera para você trazer mais coisas do seu coração e da sua mente. Deus te abençoe, minha querida amiga, irmã, minha companheira de trabalho. Muito obrigada. Jesus abençoe a todos. A nós todos. Vamos, então, fazer, Jesus querido, a nossa vibração, sobretudo de gratidão. Gratidão pelo que recebemos hoje da nossa querida irmã Dalva Silva Souza, que veio nos trazer o desentranhamento de tantas ideias nas profundidades da tua mensagem sublime. Nós te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui na condição em que estamos, pelas bênçãos com que tens beneficiado, fazendo jorrar sobre o ICEB, o nosso querido Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo, trazendo, portanto, essas bênçãos de incentivo, de fortalecimento e de direcionamento nos caminhos retos, na divulgação de tua mensagem sublime e na mensagem do Espiritismo, codificado pelo nosso amado codificador Allan Kardec. Nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de termos estado aqui com companheiros em ambos os planos de existência, para estudarmos, meditarmos sobre os tesouros do teu Evangelho. Nós ainda te rogamos neste instante, se algo nos for lícito ainda pedir-te, porque tanto recebemos de ti, Mestre. Mas neste instante, unidos em teu nome, sob o manto de Maria, na vibração de nossos anjos da guarda e de todos os nossos amigos espirituais, nós te rogamos, ó Mestre querido, recolhe de nossos corações as vibrações de solidariedade, de amor, de carinho para todos os nossos irmãos que, vivendo as intensas dificuldades, provas, expiações, porque são chegados os tempos que tu anunciaste, faz, Jesus, que pelas tuas divinizadas mãos possas levar também isso que está agora em nossas mãos, quase vazias de luzes e virtudes. Mas é o que, Jesus, te oferecemos nesta hora, com gratidão, sinceridade e desejo de te servir. Leva aos nossos irmãos a tua paz, a tua resiliência, o teu encorajamento, o teu fortalecimento e a tua esperança. Paz e luz, Jesus, a todos eles e a nós também, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.